Olá a todos, como vão? Espero que todos bem. Estamos aqui reunidos para mais um capítulo do livro Fonte Viva, mais uma lição que se chama Diante da Multidão, lição 104. Mas antes de iniciarmos essa lição, justamente para nos conduzirmos a esta mensagem com mais sintonia, vamos então iniciar nossa elevação, como sempre. Nós fechamos nossos olhos, vamos serenando os nossos corações, entrando em sintonia com o nosso anjo da guarda protetor, o nosso mentor espiritual, que nos auxilia nessa jornada desde o início dessa vida, nos amparando e nos orientando pela estrada que Jesus construiu até o nosso Pai Criador. Agradecemos esse amiga, e percorremos este caminho, encontrando a nossa Mãe Espiritual, a Mãe de Jesus, Mãe Celeste esta, que nos recolhe em seus braços, nos cobre com seu manto de luz azul, que nos acerena, nos acalma, e pedimos mais uma vez a Mãe Maria, que nos leve até Jesus, o seu Filho, nosso Mestre. E diante de Jesus, nós agradecemos o seu Evangelho de luz e de amor, os seus exemplos e ensinamentos, que há mais de 2000 anos acompanham-nos vida após vida, encarnação após encarnação, e aos poucos vamos internalizando o amor que Jesus nos ensinou nestas sucessivas vidas. E pedimos ao Mestre que mais uma vez nos leve até Deus, o nosso Pai Criador. E diante do Pai agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, pela oportunidade bendita desta vida. E reverenciamos ao Pai com a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos e protege-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Podemos abrir os olhos, muito bem. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui novamente para esse convite do SEMI, para a gente falar um pouco sobre a mensagem de Jesus no livro Fonte Viva, o Fonte Viva este aqui, essa é uma versão dele, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos falar, como a gente já falou, já comentou inicialmente, sobre a lição 104, Diante da Multidão. E ela começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1. É o início da pregação do Sermão da Montanha. E como dizia Gandhi, se todas as literaturas sumissem na face da terra e sobrasse o Sermão da Montanha, já seria a mensagem perfeita para nos confortarmos e nos orientarmos. E diante dessa multidão, nós mesmos vamos nos perguntando qual que é o nosso papel. Sempre vamos encontrar pelo caminho pessoas que são mais inteligentes que nós, têm mais condições de vida, e vamos encontrar aquelas que têm menos condições, às vezes até de entender esta mensagem.
que Jesus traz. Mas vemos homens cultos tentando fazer essa elevação crescente, trazer esse evangelho para os nossos corações. Só que no meio disso tudo, tem muita gente de autoridade. Tem. A gente vê as autoridades na política, a gente vê as autoridades nas empresas, aqueles que têm mais fortuna, se destacam por inteligência, por algum poder, nas religiosidades, né? As religiões. Mas a gente tem que observar bastante o que vai acrescentar no nosso coração. Tanto a gente estando na posição de um propagador da palavra de Jesus diante da multidão, quanto a gente estando na posição de multidão recebendo essa palavra. De onde vem essa palavra? Essa palavra vem realmente para esclarecer o nosso coração, como Jesus fazia? Ou alguns tendem mais a explorar essas paixões, explorar a fé humana, seja em que ponto estiver, seja como político, seja como pessoas ligadas à parte governamental, como seja em qualquer posição de poder, poder mesmo dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. Saber encaminhar a palavra com bondade no coração, com sabedoria, e ligando-se ao alto, ligando-se à real mensagem que Jesus nos passou, é o desafio. E nós vamos encontrar, como multidão, no papel de multidão, nós vamos encontrar muitos tiranos disfarçados de condutores, dizendo que tem a palavra, que tem o caminho, que sabem o segredo das leis de Deus. Mas as leis de Deus são tão simples, é um segredo simples, 4 letras, amor. E nesse amor nós vamos encontrar-nos frequentemente descobrindo a nós mesmos. Existem também muitos juízes despreparados, aqueles que julgam a multidão ou que são julgados por ela. Muita confusão, principalmente nos tempos atuais. Nos tempos atuais nós vemos ainda guerras, ansiedade, uma incerteza latente, parece que é uma saudade do tempo que não se viveu, mas diante da multidão, aqueles que têm a possibilidade de aprender a mensagem de Jesus, a mensagem do real Evangelho, devem ter a coragem e o desprendimento de levar essa mensagem à frente, sempre com humildade, com esperança, com leveza. A leveza e a alegria que Jesus sempre ensinou nas bem-aventuranças que ele trouxe no Sermão da Montanha. Então, diante de tantas dificuldades, desafios, tantas desesperanças que a humanidade nos traz através dos tempos, através de líderes, através de histórias, a história da humanidade nos mostra também os reais missionários do Evangelho. Em todo o tempo eles existiram. Lá atrás, antes de Jesus, Sócrates, Buda, Jesus, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco, João Paulo II e outros que a gente nem sabe, outros que permanecem anônimos, mas que, na sua simplicidade e leveza, conseguiram levar a palavra de Jesus para a sua multidão, aqueles que ouviram, aqueles que acolheram. Mas muitas vezes, esses também são sufocados, aqueles que quiseram levar e foram sufocados porque
desagradaram algum baluarte do poder, mas, no entanto, na real comunidade de aprendizes do Evangelho, quem reina soberano é Jesus. Jesus que nos traz um modelo de conduta, modelo e guia. É modelo porque nos espelhamos em sua figura, em suas atitudes. É guia porque diz o caminho que devemos seguir. Quando dizemos Jesus constrói a estrada até o Pai Criador, por que dizemos isso? Porque é no Pai Criador que nós vamos nos elevar cada vez mais. Jesus é o modelo onde nós buscamos a nossa perfeição, ainda anos-luz de acontecer, vidas ainda a viver, se Deus quiser, aqui no planeta Terra, que passa por transição em busca da sua regeneração. Ainda vivemos momentos turbulentos, mas temos Jesus como modelo e guia. Diante da multidão, o mestre subiu ao monte e foi ensinar. Multidão, mestre, monte, ensinamento. O que Jesus nos pede, como propagadores, é que concentremos as nossas energias em ensinar, em ser o servidor da educação. Cada um em sua posição. Pode ser que sejamos professores já na seara espírita ou em alguma outra religião, ou sejamos professores como profissão, ou sejamos pai, sejamos filho, sejamos mãe, sejamos alguém que é referência. Não utilizemos essa referência que nós somos para humilhar ou mesmo para esquecer aqueles que nos tiveram em alta conta, porque isso também é uma responsabilidade que Jesus nos coloca como espíritos em evolução. Se temos a inteligência, se temos um pouquinho de sabedoria, nós vamos saber caminhar pelo caminho do bem, não pelo caminho do orgulho, da intolerância, da vaidade. É receber a palavra de Jesus no coração, nos braços, e estender esses braços e propagar isso mais à frente. Por que nos concentramos, ou devemos nos concentrar, nesse serviço de educação de um povo? Porque hoje está cada vez mais necessário. A informação chega muito rápida para nós, mas não é só isso, ela chega aos milhões. Comunicação tem vários meios e tudo chega ao nosso conhecimento, queiramos ou não. E ficamos até confusos. Muita informação sobre o mesmo tema, às vezes. E a gente parece que perdeu a capacidade de selecionar, de ter foco nas nossas atividades e até ter foco nas nossas decisões. Então, ainda estamos vivendo na era de uma incerteza, de uma saudade parece que se foi, de um tempo que parece que vivíamos melhor. Será? Hoje também temos muitas facilidades e devemos agradecer a Deus por isso. É uma evolução tecnológica que acontece no nível exponencial. Mas a evolução moral é aquela que Jesus quer que nós desenvolvamos no nosso coração e possamos propagar isso,
concentrar nossas energias nisso. Aprender como multidão, selecionando o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, e não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Observar se aquilo é o caminho do bem. E a gente sente quando não é. E a gente sente também quando algum que traz a palavra, se realmente essa é a palavra que Jesus nos trouxe. Então, nosso objetivo aqui, nesse tema que Jesus traz através de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos alerta bastante, não só no Fonte Viva, mas como toda a coleção que Chico Xavier propaga, vindo de Emmanuel, mas nos alerta bastante do nosso compromisso na nossa evolução como espíritos que somos. Não é só diante da multidão que nós responderemos. O julgamento tem de monte, mas é diante do Pai, do nosso Pai Criador, diante do modelo que Jesus nos trouxe. É ensinar e aprender. Ensinar o que Jesus nos trouxe e aprender com humildade também, reaprender muitas vezes. Reaprender toda a palavra. Mesmo que a gente já tenha feito estudos, sempre vai existir algo a mais que a gente possa aprender e com isso levar, fazer alguém pensar, fazer alguém crescer um pouco mais. No meu trabalho, na minha escola, dentro de uma casa espírita, numa igreja, na minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo ou esposa, eu posso levar algo melhor, algo que esteja em sintonia com as leis de Deus e com as leis que Jesus nos traz. E aí nós vamos levar o benefício. Nós vamos levar esse benefício, mas vamos ser os maiores beneficiados. E a elevação vai acontecendo. O nosso autoconhecimento vai se abrindo e a gente vai começando a entender por que Jesus nos trouxe tanta coisa para fazer, como espíritos em evolução que nós somos. Então vamos entender que é buscando com esses braços aqui aqueles que mais necessitam. Não ficar mais parado, esperando que nos procure, mas nós procuremos os nossos braços, estendamos um pouco mais os nossos corações. O que a gente precisa irradiar? O que a gente precisa propagar? Mais do que tudo, às vezes mais que uma palavra. Irradiar essa fraternidade que a gente tanto busca, mas quer levar. Irradiar o entendimento. Buscar o entendimento, não a contenda, não a briga. O entendimento. E fazer isso tudo com um sorriso nos lábios, uma alegria, sabedoria, porque Jesus foi, é e será sempre alegria nos nossos corações. E observar, ajudar, principalmente aqueles que não têm condições. Aqueles que estão em condições ruins ou péssimas, de todos os níveis. Físicas, psicológicas, ou mesmo de entendimento moral. Tenhamos paciência. Jesus nos pede que a gente sufoque o orgulho, sufoque a vaidade, sufoque a intolerância, sufocar no sentido de resgatar dentro de nós o amor. É na lei do amor que reside o segredo que Jesus nos trouxe. E por fim, no próprio Sermão da Montanha, Jesus nos traz o Pai Nosso. O Pai Nosso que naquela oração Jesus nos ensinou, está tudo o que a gente precisa fazer para estar em ligação com o Pai Maior. E Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandonará se a gente manter essa sintonia acesa, essa chama acesa que está dentro de nós mesmos.
porque nós somos os espíritos criados por Deus como centelha divina no meio da multidão. E aprendendo o amor que Jesus nos ensinou, a gente vai evoluindo no seu evangelho. O guia vivo. Jesus é o evangelho vivo. Aprendendo com o amor, com a esperança, com a justiça de Deus, com a boa vontade, mas começando na boa vontade e fazendo o movimento. Neste caminho, nós vamos percorrer e fatalmente, através desse Pai Nosso que Jesus nos ensinou, é que Ele busca nos trazer para a família de Deus, para a fraternidade de Deus. Não busca só eu, você ou aquele que você ama. Ele busca a humanidade inteira. A humanidade inteira. Para que juntos, na hora que essa massa crítica crescer nesse caminho, e nós estamos vivendo isso hoje, porque está havendo um confronto, onde o bem já venceu. Basta ele ser despertado em cada um de nós. Se você está aí do outro lado, você com certeza já é alguém que despertou. Não dá mais para dormir. Então vamos em frente. Vamos exercer essa fraternidade de ser discípulo de Jesus. Vamos exercer isso com amor, com fé, com sabedoria, de uma forma simples, alegre e com serenidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos então, nesse momento, nós vamos fechando os olhos novamente, buscando dentro de nós os nossos melhores sentimentos, transformando-os em vibrações, vibrações de amor, de luz, de alegria, de sabedoria, de fé e de esperança, transformando-se isso tudo naquele pote de luz que é encaminhado às fraternidades, no espaço que transmitem essas vibrações aos mais necessitados. E vibramos assim pela paz universal, por todo o planeta Terra, por todos os povos, por todos os países, principalmente aqueles que enfrentam guerras, desajustes sociais, fome, misérias e doenças, enfrentam catástrofes naturais também. Vibramos por todos os governantes do mundo e despertem na luz do Mestre Jesus e atentem para a sua responsabilidade com os povos que comandam. Vibramos pelo Brasil, pátria do Evangelho, por todo o seu contorno geográfico, com muita luz, muito amor de Jesus aqui reunido, por cada um de nós que vive aqui, nesse país maravilhoso, de fé, de amor, de esperança e de glória. Vibramos por todas as religiões, somente aquelas que vibram em torno de um Deus único. Vibramos pela doutrina espírita, por seus ensinamentos, pela sua propagação. Vibramos pelas casas espíritas, vibramos pelo SEMI, que nos dá a oportunidade desse trabalho e do aprendizado. Vibramos por todos os nossos familiares e amigos, em especial por aquela pessoa com quem temos mais dificuldades, possamos exercer o perdão e a reconciliação no seu devido tempo. E por fim pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelo nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. Mais esse dia e por todos os dias que se seguem. E terminamos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai. Protege-nos, Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, eu que agradeço. Muito obrigado por você estar aí do outro lado, ter ouvido um pouquinho da palavra de Jesus, dessas reflexões diante da multidão, lição 104 do livro Fonte Viva. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que a paz do Mestre Jesus esteja mesmo conosco, hoje e sempre. Obrigado, gente.